Olá, galera, tudo bom? Então, essa semana a gente não vai ter aula, né, devido ao feriado, mas a gente não vai ficar sem correção das atividades. Então, a gente vai estar enviando para vocês o vídeo com a correção das atividades, certinho? Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela e vamos corrigir as nossas atividades dessa quinzena. Nosso tema que nós estamos trabalhando é hierarquia urbana, redes urbanas, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Vamos à nossa primeira questão aqui. Vamos pegar aqui um anotadorzinho aqui. Pronto. O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio com a produção e ou renovação de construções, diferente de outras porções das cidades dotadas de menor infraestrutura. Então, qual que é o conceito, né, que a gente está trabalhando aqui? Nós estamos falando sobre o consumo habitacional. O consumo de quê? A gente consome roupa, comida, mas a gente também consome o quê? A habitação, a casa própria, certo? Que é o sonho de todo brasileiro, né? Ter a sua casa própria. Então, esse consumo é o tema que nós estamos falando. O consumo o quê? De uma casa, da compra de um imóvel. E isso, né, em especial aquela dotada de atributos especiais, ou seja, aquela que está no espaço urbano, aquela que está próximo, né, ao comércio, aquela área que está próxima a escolas, né, ela é mais privilegiada, não é? Do que as que estão dotadas de menor infraestrutura, ou seja, que estão nos espaços mais afastados e longes desse aparato, né, necessário que todos nós precisamos, e quanto mais próximo deles, melhor, né? Mais próximos ao hospital, escola, comércio, tudo isso faz com que essa localização, né, seja mais privilegiada. Então, esse é o nosso conceito que está sendo trabalhado aqui. Eu quero definir esse conceito aqui na minha pergunta. O conceito que define esse processo descrito denomina-se, né? Está falando sobre o quê? Escala cartográfica? Não, né, galera? A escala cartográfica é a proporção que eu diminuo um espaço para colocá-lo, vamos assim dizer, né, dentro do mapa, né? Então, nós temos o mapa aqui atrás, então ele diminuiu essa proporção do território, né, para colocar ele no mapa, sem que haja grandes distorções dessa região ali. B. Conurbação metropolitana? Não. Ok? A conurbação é o processo de junção de duas cidades. E esse processo ocorre quando eu não tenho limites naturais separando as duas cidades. As duas cidades já são, o limite delas é uma rua, por exemplo. Né? Quando a cidade é separada por limites naturais, como uma mata, um rio, né? Há uma distância rural separando elas, esse não é uma cidade conurbada. E quando não existe essa distância natural, é uma região conurbada, como, por exemplo, aqui na nossa região nós temos Goiânia e Aparecida. Território nacional. Território, quando falamos de território, falamos de poder, falamos do território-nação, né? Nós não estamos falando da nação brasileira, nós estamos falando de um lugar em específico. Especulação imobiliária ou paisagem natural? Nós não estamos falando de paisagem natural. Nós estamos falando de habitação, de espaço urbano. Então, o que nos resta? Né? É a letra D, especulação imobiliária. Especular, né? O que é isso? Que termo é esse? Especulação imobiliária. Vou definir aqui com vocês. Vamos lá. A especulação imobiliária consiste na formação de estoques de bens imóveis na expectativa de que seu valor de mercado aumente futuramente. É como se eu estivesse guardando um bem, né? Esperando a hora certa que o mercado vai fazer com que ele tenha uma alta e que eu lucre mais sobre esse território.
A especulação imobiliária aposta na obtenção de mais lucros no futuro, presumindo que haja uma elevação dos preços dos imóveis. É como se eu estivesse guardando imóveis, né, ou comprando os imóveis e vou esperar a hora certa para vender, tá? Não é comprei, quero vender, vou vender até perdendo dinheiro, não. Na especulação imobiliária, aqueles que trabalham com isso, né, eles compram e esperam o momento certo para oferecer aquele imóvel, para oferecer aquele produto que eles têm. Isso é especulação imobiliária e é o conceito que nós trabalhamos na questão anterior. Vamos aqui para a nossa segunda questão. Escreva verdadeiro ou falso conforme seja verdadeiro ou falso, né? O que se afirma a seguir sobre, né? Ele está falando sobre o quê? Sobre redes urbanas e o sistema das cidades, né? A hierarquia da cidade. Então, vamos marcar verdadeiro ou falso de acordo com o que for verdadeiro e o que for falso. A rede urbana é formada pelo conjunto de cidades, verdade, que se interligam umas às outras por meio de sistemas de transporte, telecomunicação, através dos quais se dão o fluxo de pessoas, mercadorias e informações. Verdadeiríssima, não é? A rede urbana é caracterizada por esse conjunto de cidades, né? E pela interligação entre eles, através dos sistemas, né? De comunicação, de transporte. E esses sistemas fazem girar esse fluxo de pessoas e mercadorias entre uma cidade e outra. Quanto mais complexa a economia de um país ou região, menores são a urbanização e a quantidade de cidades que articulam sua rede urbana. Quanto mais complexa a economia, né, de um país, menor são a urbanização? Não, é maior a urbanização. Quanto maior e mais complexa for essa rede, maiores, né, será o processo de urbanização e a quantidade de cidades articuladas. Essa questão está falsa. Com as novas acelerações da globalização e o consequente aumento dos fluxos informacionais, materializam-se um sistema de cidades no mundo, cujos pontos de interconexão são chamados de cidades globais. Verdadeira, certo? Com as novas acelerações da globalização, processo de globalização, o que é globalização? É a diminuição das distâncias, não é? É o processo em que tudo está comunicado, está tudo interligado. Então, as cidades, não apenas nacionais, agora influenciam nas demais, mas as cidades globais, aquelas grandes cidades como Tóquio, Nova York, né, Londres, São Paulo, elas são cidades que influenciam as demais, né? Influenciam em várias questões culturais, tecnologia, tudo isso traz influência. Isso é graças ao processo de globalização. Então, nossa questão está verdadeira. Vamos partir para a próxima. A partir da noção de hierarquia urbana no sistema de cidades contemporâneo, o que define a integração entre as pessoas é a distância. O que define a integração entre as pessoas é a distância que separa os lugares dos núcleos mais urbanizados? Não é a distância o que define, né, a integração entre as pessoas. O que define essa integração? São justamente os meios de transporte e de comunicação que fazem essa integração, e não a distância, porque está distante, então a gente está integrado? Não, certo? Na verdade, o processo de globalização é a diminuição das distâncias, não existem distâncias. Né? Eu estou aqui no Brasil, a gente pode se comunicar com a pessoa que está lá em Portugal, lá em Londres, lá na China, né, do outro lado do mundo, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, as distâncias não são o que define, certo, esse processo. Opa, coloquei verdadeiro, mas é falso, né, galera?
Estou falando aqui que é falso e botei verdadeiro. Vamos, então, marcar a alternativa correta que ele pede para a gente, né? Então, tá aqui. A sequência correta é a primeira verdadeira, falsa, verdadeira e falsa. Então, a nossa sequência é a letra A, certo? E aqui a gente tem um esqueminha mostrando essa interligação, essa conexão, essa ligação de cidade, campo, trânsito, não é? Toda a vida, tudo há um ciclo, né? Esse processo da hierarquia. Olha só, vamos falar sobre alguns problemas, né, que a urbanização traz agora aqui nessa questão. Terceira questão. As mudanças climáticas no planeta Terra podem ser causadas por fenômenos naturais? Sim, a gente sabe que ao longo dos anos a gente teve eras geológicas, né, períodos de seca e transformações no mundo todo, no planeta todo, transformações naturais, que provocam alterações em diversas escalas e tempos geológicos, e por impactos ocasionados pela ação humana, certo? Então, a gente tem as alterações e temos também alterações causadas pela ação humana, que também altera o clima do planeta. Numere as definições dos fenômenos climáticos que causam impacto na sociedade. Abaixo os apresentados de acordo com as seguintes indicações. Então, eu tenho aqui os fenômenos climáticos que alteram o clima do planeta. No próximo slide eu tenho as questões e eu preciso enumerá-las de acordo com essa sequência, certo? Então, o nosso primeiro é chuva ácida, o 2 é aquecimento global, efeito estufa e ilha de calor. Vocês lembram o que é cada um desses? Ó, aquecimento global é o processo em que a Terra superaquece devido à entrada da radiação solar e à retenção dessa radiação. É um efeito natural, mas ele é intensificado a partir da poluição, né, do crescimento das cidades. Ele é intensificado pelas partículas de poluição que ficam retidas ali na atmosfera e que impedem que essa radiação volte de novo para o espaço. Então, a radiação solar, ela bate e volta. Mas a poluição impede que isso aconteça, essa radiação permanece aqui por mais tempo e vai batendo e batendo até conseguir sair, tá? Outro efeito que nós temos é a ilha de calor, né? Ilha, porção de terra cercada de águas por todos os lados. Mas a ilha de calor é uma porção de prédios, né? Cercado de concreto e de edificações por todos os lados. Então, essa porção do território está cercada por todos os lados por prédios, nós temos pavimentação, muito concreto, que capta o calor, conserva esse calor, certo? E os prédios impedem a circulação do ar, aumentando esse calor e intensificando. Isso é a ilha de calor. Temos também a chuva ácida. Mais uma vez a poluição em questão, né? A poluição, ela vai emitindo gases, vai emitindo partículas em suspensão, e essas partículas chegam às nuvens, se condensam ali com as nuvens, e quando há precipitação de água, né, a chuva, esses gases, esses ácidos, né, eles caem também em forma de chuva, formando a chuva ácida. Essa chuva corrói as construções, os concretos, as edificações, né? O mármore, por exemplo, né? Ele vai sendo corroído ao longo dos anos pela chuva ácida, além de prejudicar também o solo. Aqui a gente tem uma imagenzinha do aquecimento global. O que é aquecimento global? Superaquecimento do planeta Terra, um aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos anos. Só que esse aumento ele é mais intenso e mais acelerado, então é por isso que ele causa tantos problemas, como muitas alterações no clima, né? Mudanças totalmente aqui do habitat do urso polar, né? Com derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, secas, e assim se segue sérios problemas causados. Vamos para a questão? Já estamos craque agora. Vamos descobrir aqui qual que é esse ponto aqui. Então, vamos lá. Consiste na retenção do calor irradiado pela superfície terrestre, nas partículas de gases de água em suspensão na atmosfera
evitando que maior parte desse calor se perca no espaço. Lembra que eu falei que o calor bate e volta? Quem que faz isso? O efeito estufa, que é o número 3. Isso. Ixi. Olha que bonito. Vai ser menina aprendendo a ler e escrever. Então, o número 3 é o efeito estufa, tá? Que é a retenção dessas pequenas partículas que ficam em suspensão ali na atmosfera, que é as partículas de poluição, e que impede que o raio solar volte para o espaço. Resulta na elevação das temperaturas médias nas áreas urbanas das grandes cidades. O que é isso? Ilha de calor, que é o 4. 4 é mais fácil de fazer, né? Ó, fica até bonitinho. Trata-se do aumento da temperatura do planeta em decorrência do desequilíbrio da composição atmosférica causada pela emissão de certos gases que têm capacidade de absorver calor, provocando aumento do nível do mar e causando prejuízo na produtividade agrícola, que é que nós estamos falando? Aumento do calor, das temperaturas médias, aquecimento global. É o 2. Agora é o que eu quero ver. Ficou bonitinho. Vamos lá. É um fenômeno provocado pela elevação anormal dos níveis de acidez da atmosfera, em consequência do lançamento de poluentes produzidos, sobretudo por atividades urbanas e industriais. É a chuva ácida. Ok. Então, 3, 4 e 1. Tá? Já estamos craque, então, nessas questões aqui. Deixa eu limpar meus rabiscos, vamos passar para a próxima. Marcar a alternativa, né? A alternativa certa é a sequência correta, letra D, tá? E aqui a gente tem umas figurinhas aqui só para a gente relembrar sobre os problemas, né? Poluição, derretimento das geleiras, mais poluição, uso de energia nuclear, né? O planetinha aqui, coitado, esgotado, lixo, lançamento de esgoto, de poluentes nos mares, desmatamento, seca, né? São consequências do crescimento das cidades, infelizmente. Quarta questão. Bora lá? Então, vamos. Tem-se por base os conhecimentos sobre função urbana. Então, tendo por base o conhecimento que nós temos sobre função urbana, qual que é a função da cidade? Hierarquia urbana e rede urbana, é correto afirmar. As condições gerais do meio físico em que uma cidade está inserida, assim como as relações sociais. Então, tendo sobre esse conhecimento de função urbana, hierarquia urbana e rede urbana, é correto afirmar que as condições gerais do meio físico em que uma cidade está inserida, assim como as relações sociais, nada a ver, né? A rede urbana expressa a especialização da divisão territorial do trabalho, em que cada cidade exerce uma função complementar para toda essa rede. Será que essa é a nossa alternativa, né? Eu já dei até o spoiler, né? Spoiler. Que a rede urbana expressa a especialização da divisão territorial. É como se eu dividisse esse território nessas cidades em que cada um exerce uma função, que elas se complementam. Eu tenho uma pequena vila que se interliga com a cidade, que se liga com a grande cidade, que se liga com a metrópole, e vai ligando com a metrópole nacional, não é? E elas vão se comunicando e se interligando. Então, essa rede expressa a especialização da divisão, ok? Então, é a 4 aqui a nossa alternativa. Conceitos importantes para a gente memorizar, gravar aí na cabecinha, se possível, anota no caderno para vocês não esquecerem. Função urbana é o papel econômico desempenhado por uma cidade dentro de uma lógica da divisão do trabalho. É o papel econômico, certo? Desempenhado por uma cidade dentro da lógica da divisão do trabalho. A hierarquia urbana é a forma de organização das cidades, ou seja, é a escala de subordinação entre elas. Então, eu tenho a função urbana e a hierarquia vai fazer a divisão, certo? A grande cidade,
exerce uma alta influência econômica sobre as médias e pequenas. Então, vai ter essa ligação que a hierarquia vai fazer, essa divisão, essa ligação. A função é o papel que ela tem econômico, o seu destaque ali. A rede urbana nada mais é do que as relações econômicas, sociais e culturais que integram essa cidade. Então, não apenas o aspecto econômico, mas todo o aspecto social, cultural, que interligam essas cidades, ok? São conceitos importantes que a gente precisa ter eles em mente aí, tá? Anota no caderno, faz bonitinho. Vamos para a nossa questão aqui. Leia as afirmativas a seguir. Então, a gente vai ler, vamos destacar aqui a que é importante, a que é verdadeira, e retirar a que é falsa para a gente poder marcar a alternativa no próximo slide. Ok? Olha só, esse aqui é melhor. O êxodo rural é uma das causas da urbanização, correto? Acelerada, que acarreta, entre outros problemas, o aumento do desemprego e o crescimento do setor informal das cidades nos países de industrialização tardia. Países como o Brasil, por exemplo, nós tivemos uma industrialização tardia, né? Bem depois dos países ingleses lá da Europa, nós tivemos então a nossa industrialização. O êxodo rural, como a gente tem aqui na nossa imagem, é a saída das famílias, né, do campo para as cidades. Por que aconteceu essa saída? Justamente por causa dessa figurinha aqui, ó. A tecnologia que chegou no campo e tirou o emprego dessa família. E essa família, então, migrou para as cidades em busca de emprego nas indústrias. Tá? Então, essa migração aconteceu de uma forma acelerada e causou sérios problemas para as grandes cidades, certo? Falta de infraestrutura, moradias inadequadas, impróprias, e essas pessoas chegaram e foram se locando nesses lugares que não eram, né, próprios para moradia. Então, essa aqui é verdadeira. 2. O crescimento da taxa de urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições de vida da população nos países subdesenvolvidos? O crescimento da taxa de urbanização implicou na melhoria de vida e de condições das famílias? Não, né? Trouxe mais problemas, agravou mais, porque eu tenho mais gente no espaço, certo? Que não estava preparado para receber essas pessoas, então falta escola, falta saneamento, falta saúde, falta qualidade de vida para essas pessoas. Então, é falsa. O aumento das favelas, dos loteamentos clandestinos, da população sem teto, pode ser apontado como consequência do êxodo rural e da crescente urbanização? Sim, né? Infelizmente, é um fenômeno que é verdadeiro, tá? Então, vamos marcar a nossa sequência certa? Então, aqui, ó, nossa alternativa correta é a letra B, 1 e 3, tá certo? Vamos para a próxima. Sexta questão. Tá tranquilo hoje, né? A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos então, a nossa intensa aceleração urbana, nossa urbanização e industrialização tardia, né? Ocasionou sérios problemas urbanos dentro das cidades que a gente acabou de falar, né? Falta de infraestrutura, de saneamento, de moradia adequada, a especulação imobiliária também, né? Trouxe sérios problemas porque as famílias que não tinham poder aquisitivo para comprar um lugar adequado foram então buscando as áreas impróprias para habitação, como os morros, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, que é um marco desse processo de êxodo. Vamos então marcar a nossa alternativa que está correta em relação a esses problemas sociais, tá? Então vamos nessa. Deixa eu pegar aqui. A falta de infraestrutura, limitações às liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos? Altas condições de vida?
Falta de infraestrutura nos centros urbanos. Os centros urbanos nós tínhamos o quê? Né? Especulação imobiliária, ok? A busca, a venda, né? Em maior, vamos dizer assim, o maior lucro nesses lugares, justamente por quê? Porque ali oferece o que é necessário, tem a infraestrutura. Então, essa é verdadeira. Não é o que nós estamos procurando. Não é verdadeira, né? Aumento do número de favelas, cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência é um dos problemas sociais e urbanos causados pelo crescimento urbano acelerado? Sim. Certo? Vamos guardar aí? Se tem alguma outra aqui que pode ser? Conflito e violência urbana, luta pela posse de terra e acentuado êxodo rural? Conflito e violência urbana é um problema. Luta de posse de terra? Não, né? Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento do número de favelas e cortiços. Acentuado êxodo rural, mudança do destino migratório? Não. Luta pela posse de terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos? Também não. Então, a nossa alternativa é B, certo? Então, não é pela luta pela posse de terra, né? Nós não temos essa luta por posse de terra. Esse processo acontece o quê? Lá no campo, né? Nós temos essa luta pela posse de terra, pelos movimentos sem terras, o MST, né? Há essa luta pela posse de terra lá, né? É como se tivesse um processo, sim, de volta para o campo, né? Em busca de terra, que teve o êxodo que as pessoas foram para a cidade, agora as pessoas estão voltando, tentando buscar um punhadinho de terra para viver, né? Para plantar. Então, esse é um processo que teve, sim, uma volta dessa corrente migratória, né, que é o que está na letra D aqui, mas não é a questão certa, tá? Tem questões, fatores aqui que levam ela a não ser certa. Beleza? Tenho aqui um mapa mental, eu gostaria muito que vocês fizessem ele, tivessem ele nos cadernos para na nossa próxima quinzena eu poder estar avistando esse mapa mental. Como que a gente vai fazer? Eu vou estar enviando menos atividade na próxima quinzena e vou estar reenviando esse mapa mental para vocês fazerem ele, tá? Sobre esses conceitos importantes: megacidade, região metropolitana, megalópole, metrópole, conurbação, certo? Crescimento urbano, né? Crescimento urbano, seus fatores, né? Nos países ricos, nos países pobres, são alguns conceitos que a gente precisa tê-los em mente. Ok? Então, tá aí. Corrigido as nossas atividades. Vejam o vídeo com calma, vai pausando aí, tá? Fica com Deus. Beijão, tchau, tchau.